Olá, girassóis, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, antes de começar qualquer coisa aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comentar aqui embaixo e enviar para um dos seus amigos preferidos, porque essa é a jornada da expansão. Estamos começando mais um vídeo, quase na reta final da nossa jornada, do nosso autoconhecimento, estreando com esse curso maravilhoso, esse mini curso maravilhoso de jornada da expansão da consciência. E também lembrar vocês de curtir a gente aqui na nossa página no Instagram e também curtir lá no Spotify o Abra Papo, que é um podcast maravilhoso que nós temos aqui. E se você também tiver dúvidas ou quiser contatar algum terapeuta de confiança, entra aqui no nosso site, porque ele fala tudo sobre os nossos cursos. E também, se você precisar de algum atendimento, nós temos terapeutas parceiros para atender você, e você escolhe lá o que você se identificar melhor. Agora, depois que eu dei todos esses recados maravilhosos, o nosso tema de hoje é sobre aceitação. Eu amo falar desse tema, aceitação. Porque, como sempre, né, eu estou na jornada da expansão da consciência junto com vocês. Então, eu tenho me descoberto a cada vídeo que a gente tem feito. E por incrível que pareça, como eu estou nesse processo de autoconhecimento, eu tenho vivenciado tudo que eu trago para vocês nos vídeos. Porque nada melhor do que a gente aprender com as experiências. E quando a coisa é boa, a gente quer compartilhar com as pessoas. E o meu vídeo de hoje é sobre aceitação. Conversar sobre isso de uma forma leve, sem impor, sem obrigar, sem se sentir culpado por não ter esse processo, né? A gente sabe que se aceitar como pessoa, se aceitar com os nossos defeitos, qualidades, aceitar a gente com as nossas sombras e as nossas luzes, são coisas difíceis de fazer. E o que eu tô achando interessante é que a gente começa a se descobrir esse processo nosso há pouco tempo, né? De alguns anos pra cá, que tem se falado mais sobre esses temas, sobre terapeutas holísticos, sobre meditação, sobre yoga, sobre esse cuidado. E agora que a gente teve esse processo, o mundo inteiro passou por uma transformação enorme, e eu acho que nós buscamos estar mais conectados com nós mesmos depois disso. E aí é onde entra, ao longo dessa jornada, o nosso tema, que é a aceitação. E a gente precisa se aceitar, a gente precisa se entender como ser humano para a gente conseguir realizar as nossas vontades, os nossos desejos. Os últimos vídeos nós falamos sobre muitas coisas e hoje nós vamos pontuar. Quando a gente passa por essa escadinha, a jornada da expansão é uma escadinha. Cada escadinha que a gente sobe é uma vitória conquistada pra gente colocar em prática. Eu não tô falando pra vocês que a gente vai se aceitar de um dia pro outro. Eu tenho 31 anos e agora que eu estou trabalhando em mim, todas essas questões de aceitação, inclusive eu ainda tenho muita coisa pra me aceitar, pra me entender. E eu quero que vocês também tenham essa experiência de entender você como um todo. E então a gente começa por degrau por degrau. E o primeiro passo da ação é o conhecimento. Naquele último vídeo que eu falei pra vocês sobre a importância de dizer não, quem não assistiu, aproveita e clica aqui pra assistir. Tudo começa através desses princípios que a gente começa a se perceber como ser humano, como um ser pensante, como um ser que tem histórias, defeitos e qualidades, como um ser que tem luz, um ser que tem sombras, porque nós também temos os nossos momentos de sombras, de tristeza, de desafios ao longo da nossa vida. A gente se entender nesse processo não quer dizer que eu vou falar pra vocês, aí vocês vão me perguntar: ah, Amanda, mas é um milagre, né? Eu vou me entender e já vou aceitar. Mas é aceitar os nossos defeitos, aceitar o que a gente quer que mude, não o que o outro quer que a gente mude. É aceitar as nossas limitações, aceitar os nossos gostos, aceitar a nossa história. Quando a gente passa a aceitar a nossa história, faz toda a diferença na nossa vida. Um tempo atrás eu fiz constelação familiar para poder me entender nesse contexto, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a partir daquele momento que eu fiz a constelação familiar, eu aceitei uma história que não tem como eu mudar. É passado, não tem como eu ir no passado e mudar essa história. Eu também posso escolher se eu vou ficar remoendo isso ao longo da minha vida. E eu quero seguir em frente. Então,
Através da constelação familiar, eu aceitei história na minha vida que eu queria que mudasse, que foi a relação com meu pai. Eu não conheço meu pai. Então, a partir do momento que eu fiz a constelação familiar e ali eu me coloquei no lugar, né, das pessoas que me rodeavam e comecei a me perceber ali como o centro, eu tinha que escolher. Eu vou pra frente ou eu vou remoer isso pra sempre. E foi a sensação que me deu foi que eu peguei uma mochila de pedra bem pesada nas minhas costas, tirei das costas e pude seguir em frente. Eu aceitei a minha história. Não quer dizer, ah, Amanda, então quer dizer que tudo tem que aceitar. Não é isso que eu estou falando. A palavra aceitar é como se a gente falasse, tá, não posso mudar isso, eu não posso enlouquecer. E o que eu quero fazer? Eu quero seguir em frente, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero melhorar isso e aquilo. Então, eu levo a palavra aceitação nesse contexto. Não de que tudo que você vai me impor eu vou aceitar. Não que eu vou ser permissiva com tudo que me aconteça. Um exemplo muito delicado, né, de aceitação. Pessoa que sofre violência doméstica, ela está numa condição e ela precisa mudar aquilo. Mas muitas vezes ela não entende o que está acontecendo, ela está submissa àquilo psicologicamente, não cabe a gente a julgar aquela pessoa. A partir do momento que ela vai ter o conhecimento e que ela vai começar a se entender como ser humano e ela perceber que ela não precisa passar por aquilo, que ela não precisa aceitar aquilo, ela vai se entender e aceitar aquela condição que ela tá, pode ser mudada. É nesse contexto de aceitação. Eu vou entender que aquilo ali pode ser mudado. Então eu aceito a minha história naquele momento, mas eu vou mudar a minha história naquele momento. E aí é aonde as vítimas, geralmente, que a gente trabalha o quê? O empoderamento dela, mostra pra ela, trabalha a autoestima, mostra pra ela que ela tem possibilidades. E ali ela vai se aceitando como ela é e vai entendendo quem ela é como ser humano. Então, quando eu falo de aceitação, é neste contexto. Então, você trabalha isso em você e no momento que você estiver pronta, você vai, aí vai ser onde você vai focar e vai mudar a sua história. Quando você se aceita, você tem essa possibilidade de mudança. A aceitação, pra mim, ela significa mudança. Então, você se aceita, se acolhe, se cuide e mude o que você acha que não tá certo. Então, espero que vocês tenham entendido. O vídeo de hoje é sobre isso, então eu queria passar um pouco da minha experiência pra vocês. Não esqueça de assistir os outros vídeos que tá maravilhoso. Se aceite como vocês são. E vamos bater um papo sobre isso mais vezes. Isso aqui é só uma introdução sobre o tema, mas se você quer saber mais, procure, pesquise, que conteúdo é o que mais tem aqui. E não esquece de curtir a gente no Instagram. Então, um super beijo, girassóis, e até o próximo vídeo.